Vanessa entrou. Já vamos começar aqui. Tá funcionando aqui o microfone? Só ligar. Está conectado. Ajustes finais aqui. Antes de iniciar. Calma aí, galera. Pessoal entrando. E aí, como é que tá o áudio? Tá legal? Tá todo mundo ouvindo aí tranquilo? Espera só mais um pouquinho aí, o pessoal tá entrando. O áudio tá bom, a Regina falou que tá legal. Ok. Tá. Muito bom. Áudio ok. Tá. Eu tenho que ir um pouquinho de longe aqui pra mim. Difícil. Galera aqui do meu Instagram, a gente ligou os dois celulares aqui, então pode ser que eu não mantenha o olhar aqui para quem tá vendo aqui do meu Instagram. Eu vou tentar dar atenção aqui para os dois, mas se tiver alguma pergunta que eu não conseguir responder, pode me enviar por direct que eu vou fazer o melhor para responder todo mundo. E se quiser também migrar para o outro. É verdade. Com um som melhor. Se quiser migrar para o outro, o Instagram do Basquete SA. @Basquete SA. @Basquete SA. Beleza. Vamos lá. Então vamos começar. Pessoal, principalmente o pessoal da escola da Basquete SA, que já me conhece, sou Fernando Colonese, criador da Basquete SA. A gente tem escolas de basquete na Barra da Tijuca, ali na BM, no Oasis Clube e no Maria da Barra Clube. E a gente está sempre buscando trazer, né, conteúdo novo, coisas novas que agreguem para os alunos. E acho que a gente tem eu tenho um pouco de experiência aí, sendo ex-atleta profissional de basquete. E a gente está trazendo aqui também, né, para esse bate-papo, para explicar um pouco sobre uma parte muito importante do desenvolvimento de um jogador, mas não só para o jogador, né, para a vida. Que é o Daniel Campos, um amigo meu de longa data. Jogamos juntos nas categorias de base aqui do Rio de Janeiro, Seleção Carioca, isso, sei lá, mais de 20 anos atrás, né? Cara, não deve ser idade, não. A gente, né, nós dois seguimos nossa vida como atletas profissionais, fizemos carreira, nos aposentamos tem um pouco tempo, né, até, relativamente falando, mas... E o Daniel, depois que ele parou de jogar basquete, ele seguiu uma carreira que, assim, eu conheço ele há muito tempo, vejo todo sentido, era a personalidade dele mesmo. A carreira de... né? Se formou nos Estados Unidos, fez diversos cursos, acho que ele pode falar um pouquinho mais sobre isso. É um especialista nessa área e acho que ele agrega muito ao público do esporte, né? Porque ele não só traz essa parte, né, de toda que ele estudou dessa área de psicologia, né, de terapia, mas ele tem a experiência de ter vivido dentro de quadra, de ter crescido dentro de uma quadra e desenvolvido uma carreira dentro de quadra. Então acho que pode relacionar muito, né, com o que as pessoas estão vivendo nesse momento, né, que a gente passou por isso e você tem a vivência disso e também ter estudado o assunto. Então, acho que assim, a ideia é a gente ter um bate-papo aqui, ele vai falar mais, lógico, mas em alguns momentos eu posso comentar alguma coisa, alguma experiência que eu tive, ou que a gente passou junto, que a gente possa falar um pouquinho e no final, né, durante o processo vocês podem perguntar, a gente vai tentar acompanhar ali, mas no final a gente também vai abrir um pouco para as perguntas e aí a gente vai seguindo assim, beleza? Beleza. Então quero agradecer aqui o Fernando, né, a Mona Lisa, a esposa dele, pelo convite. Sempre que eu falo para atleta é muito interessante porque eu digo que eu tenho uma inveja boa, assim, porque eu queria muito saber disso, que eu estudei tanto, ia me ajudar demais quando eu era atleta e eu não sabia disso, né? Inclusive, a minha transição para trabalhar com a mente humana foi através dos meus próprios desafios como atleta, em vários momentos onde eu me senti meio perdido, desmotivado, sem foco, onde de repente eu estava passando por um momento pessoal muito desafiador. Então eu
fui percebendo a necessidade da mente, do treinamento mental na vida de um atleta. Obviamente, não preciso nem falar da vida pessoal também, mas na vida do atleta eu fui ter mais noção disso depois quando eu comecei a estudar isso. E então hoje eu começo um trabalho aqui muito legal com atletas. É difícil, o trabalho mental é um treino que geralmente a gente tem pouco conhecimento da necessidade, da importância. Eu preciso ter foco, eu preciso ter mais garra, eu preciso ter mais vontade. Ok, mas como? Como é que você faz isso? Existem pontos principais a serem atacados, a serem explorados? Como é que isso funciona? Então, eu vi a minha vida inteira como atleta, o Fernando talvez também, né? Não, você precisa ter foco, você precisa ter mais vontade, você precisa ter mais coração, você precisa ficar mais calmo. Mas como? Como que eu fico mais calmo? Como que eu desenvolvo mais vontade? Como eu desenvolvo mais coragem? Então, existem estratégias para isso. Hoje eu quero trazer aqui 4 pontos importantes. Eu vou falar também no final, vou falar para os pais. Acho que é muito importante esse olhar da relação do atleta com os pais e dos pais em relação aos atletas também. A escola... Você tem quantos alunos na escola? São quantos hoje? Mais de 100 alunos, 100 e tantos alunos. Mais de 100 e tantos alunos, né? Então, esses alunos, os pais participam, né? E vocês percebem uma influência grande dos pais na vida dos alunos. Sim, tem obviamente pais que participam mais, pais que participam menos. Tem pais que estão intensivamente ali com o filho no esporte, e indo todos os treinos, indo aos jogos. Então, assim, tem uma relação bem forte com um atleta, né? Em desenvolvimento. Legal. Muito bom. Você que é atleta, vou começar com você aqui, o papo aqui, né? O foco aqui do papo é para você. Vou falar com os pais depois um pouco, mas o principal aqui é para você. Eu tô com um papelzinho aqui na mão para não esquecer nada. Eu coloquei aqui os pilares para o desenvolvimento emocional, mental, para esse treino mental, são vários, tá? Até nos meus atendimentos individuais, quando eu trabalho com algum atleta, eu trabalho isso aqui, mais outras coisas de forma mais aprofundada, né? com mais técnicas, mas eu quero chamar a atenção aqui para 4 elementos que são importantíssimos nesse treinamento mental. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui é com relação à consistência, com a repetição, com o treino. A importância da repetição, de você repetir, de você treinar. Se você está me ouvindo aí, você pode pensar assim, tá, mas eu sei que eu preciso treinar. Qual é a importância, qual é o impacto do treino, da repetição? O que isso tem a ver com treino mental? O nosso cérebro, ele está sempre tentando economizar energia. A gente recebe muitas informações. Então, quanto mais você treina, mais aquela habilidade, aquele comportamento, aquela forma que você faz as coisas vai ficando armazenada de forma inconsciente para você. Por exemplo, você já fez alguma coisa jogando que depois você se assustou? Você deu um passe, você fez um arremesso, você deu alguma finta, algum drible que depois você falou assim, caramba, pô, que legal que eu consegui fazer isso, ou como é que eu fiz aquilo? É porque de tanto você treinar, aquela habilidade, aquela informação ficou armazenada inconscientemente para você. Então, quanto mais você treina, mais o seu cérebro vai guardando aquelas informações e quando você precisa na hora do jogo, está disponível para você. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo o Esporte Espetacular e o tema era a genialidade do Neymar e de atletas profissionais. E aí eles fizeram o seguinte, eles colocaram o Neymar, né, numa determinada posição que ele fez um gol e analisaram através de um computador as possibilidades que ele tinha daquela jogada. E ele fez a melhor jogada para aquele gol, né, dentro do que o computador analisou, dentro das melhores opções. Como é que ele conseguiu fazer isso tão rápido? Porque ele já treinou tanto, ele já repetiu tanto aquilo que na hora é como se fosse uma coisa automática. Então, a consistência, a repetição no treinamento é muito importante. Não dá nem para começar a falar, talvez, de um trabalho mental sem o atleta estar treinando. Ele tá repetindo mais e mais e mais. Existe um atleta na NBA, que é o Kobe Bryant, que todos vocês devem saber quem é. O Kobe Bryant, ele é conhecido por apelidaram ele com o Mamba Mentality, né? A mentalidade Mamba. Mamba é uma cobra escura, mais perigosas que existe.
E como a mente do Kobe Bryant, ele era um cara tão focado, um cara tão determinado, tão consistente, que treinava tanto, que apelidaram, deram ele chamou a atenção dos atletas da NBA com relação à parte mental dele. E outro dia eu estava assistindo uma reportagem dele e um entrevistador perguntou: mas o que é esse tal de Mamba, mentalidade Mamba, né? O que é isso? Como é que você desenvolveu isso? E ele disse que o que ajudou, a principal coisa que ajudou ele a desenvolver essa mentalidade Mamba foi treinamento. Então ele treinava mais que todo mundo, né? Ele treinava, ele chegava antes, ele ficava depois, ele treinava mais vezes durante o dia, ele treinava mais do que todos os companheiros dele, né? Não sei se você sabe, tem uma história de um jogador chamado Jay Williams, que ele conta que ele chegou, ele ia jogar contra o Lakers, e ele pensou assim: eu vou chegar antes de todo mundo com a quadra vazia para poder treinar. E ele chegou na quadra, quem estava lá? O Kobe estava arremessando e ele tá, ok, então o Kobe está aqui arremessando, tudo bem, não fui primeiro, mas vou ficar aqui arremessando também. E aí ele olhou o Kobe Bryant estava num movimento, parecia que ele estava jogando. E o Jay Williams achou aquele estranho, né? Pô, o cara vai jogar daqui a pouco e o cara tá fazendo os movimentos com a velocidade de jogo. E aí o Jay Williams começou a treinar. E aí ele parou. Falou assim: tá, vou jogar daqui a pouco, eu vou parar. Quando ele olhou, o Kobe Bryant continuou treinando. E aí treinou ainda mais, sei lá, meia hora. Aí quando acabou o jogo, o Kobe Bryant jogou super bem. E aí ele foi perguntar pro Kobe: cara, né, por que nossa, o que houve lá que você ficou treinando depois? Né? Eu parei e você continuou treinando. Você faz sempre isso? Ele falou assim: não, eu fiz porque eu te vi lá. E eu queria te mostrar que eu ia treinar mais que você, que ninguém ia treinar mais do que eu. Então, a importância do treino, a importância da repetição. Uma coisa muito importante sobre a repetição, vai parecer um pouco estranho, mas qualquer dúvida pode enviar mensagem aqui que eu respondo da melhor maneira possível, tá? Que é ficar confortável com o desconforto. O atleta, ele precisa ficar confortável com o desconforto, que é quando o braço começa a cansar, a perna começa a cansar. Então, quando eu estou cansado, o braço está cansado, a perna está cansada, como é que eu continuo focado e motivado a continuar treinando? Quando eu tomo uma bronca do técnico na hora do treino, né, eu fico desconfortável, eu fico incomodado com isso. Como é que eu aprendo a ficar confortável com o desconforto? Você já passou por isso, né? Sim, inúmeras vezes. Não, essa é uma situação, assim, realmente, eu pessoalmente tive que aprender durante a vida de atleta, já desde cedo, né? Que, né, você está na competição, são momentos de desconforto. Existem muitos momentos de desconforto físico, desconforto mental, desconforto de confiança, né? Eu consigo fazer isso, não consigo, e você está tentando sempre superar isso, né? Uhum. Porque você está ali na frente de todo mundo, está todo mundo no centro do jogo, você não pode simplesmente existir, né? Não pode não paralisar. Então era realmente um aprendizado. Foi um aprendizado tentar lidar com essas situações o tempo todo. E isso não foi da noite para o dia, né? Foi ao longo da carreira, né? A gente vai aprendendo isso, várias situações que vão aparecendo novas de desconforto. E aí você que joga basquete, né? Que começou a jogar, né, bem cedo aí, tá experimentando isso, você pode ter certeza que essa habilidade que você vai criar em ficar confortável com o desconforto, por mais estranho que pareça ser, e criar o hábito, a disciplina da repetição, isso vai te ajudar demais na vida, porque a vida adulta é um constante lidar com... Eu vou dar um exemplo assim de uma coisa muito básica, das primeiras vezes que eu comecei a brincar com a bola de basquete. Que eu já era grande, né, e me levaram a fazer um teste no Botafogo. Não era nem um teste, eu ia conhecer o técnico do Botafogo e tal. Ele não sabia jogar basquete, não sabia nada de basquete, mas já era muito grande. E aí ele fala assim: não, começa a fazer uma bandeja e tal. Uma bandeja, eu não sabia fazer uma bandeja. Fazia com a direita, ele me ensinou, eu conseguia fazer. Quando eu comecei a fazer a bandeja com a esquerda, fui tentar. Para mim era um negócio assim tão fora do normal, para mim eu não conseguia fazer uma bandeja de esquerda. Eu estava me sentindo assim, péssimo, como assim, cara, como é que eu não consigo fazer isso assim? E é um negócio básico, né, do basquete. Mas é isso, foi algo que eu tive que... Eu quero jogar basquete, é isso que eu quero desenvolver, eu tive que trabalhar isso.
treinando bandeja de esquerda, e hoje, depois de muitos anos, ao longo dos anos, né, é um negócio natural. É um negócio natural. Eu não penso mais para fazer bandeja de esquerda. Naquele dia, eu lembro daquele dia, foi um dos primeiros momentos assim que eu senti, nossa, isso aqui é muito difícil, cara. Eu lembro da dificuldade daquele dia, eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos. E hoje não, entendeu? Eu estou me lembrando até hoje disso, da dificuldade que eu senti naquele momento. E hoje, depois de algum tempo, virou automático. Você não pensa mais para fazer um movimento. Sim. Virou normal. Sim. Virou parte do jogo de fundamental e se segue para outros desafios. Sim. E a gente está falando aqui de um atleta profissional, joguei profissional também. Mas você que começou a jogar basquete agora, de repente, ou joga há pouco tempo, lembra da primeira vez que você arremessou a bola, da primeira vez que você tocou na bola, da primeira vez que você driblou a bola? Foi fácil, foi natural, foi difícil, foi desconfortável, né? E aí com a prática hoje você faz isso com facilidade ou com mais facilidade do que a primeira vez que você fez isso. Então a parte da prática e sustentar esse desconforto, essa frustração é muito importante. Muito bem. Segundo ponto que eu tenho aqui é uma questão de autoconhecimento. Como que você aprenderia a lidar com o desconforto? Do Abner. Abinal? Abinão, é do Abner. Abner. É nosso aluno. Nosso aluno. Beleza, Abner. Excelente pergunta, tá? Abner, até aqui onde eu falei, eu vou aproveitar para responder aqui rapidinho, Abner, tá? Tem uma outra pergunta aqui, mas eu vou aos poucos, mas é uma pergunta excelente aqui, tá? Abner, até onde eu falei aqui, o treino. Repetir. E aí eu vou adiantar um pouquinho, tá, Abner, por conta da sua pergunta, mas o erro é informação para você. Então, se você está errando, o erro está te mostrando assim o que você precisa melhorar. Então, se você está errando arremesso, está desconfortável, então o que é do arremesso você precisa melhorar? Você precisa esticar o braço, você precisa abaixar mais, saltar mais. Então, aquele erro é informação. Então, quanto mais você assumir uma postura que o erro, você vai aprender com o erro, mais confortável você vai ficar dentro de uma situação desconfortável, tá? Mas eu vou falando sobre outros pontos aqui, isso tudo que eu vou falar aqui, os outros 3 pontos vão ajudar com ficar confortável dentro de desconforto. O outro ponto que eu quero tocar aqui é com relação ao autoconhecimento. Que autoconhecimento é esse? Autoconhecimento é uma coisa muito abrangente, obviamente que eu não vou falar sobre tudo aqui, mas eu quero tocar num ponto desse autoconhecimento que é assim, ó. É você conseguir fazer uma autoanálise do que você precisa. Porque muitas vezes a gente fica esperando o técnico falar pra gente o que a gente precisa melhorar, o que é importante pra gente. Agora, é importante o atleta começar a criar essa auto-observação. O que eu preciso melhorar? Nossa, hoje meu arremesso não estava tão legal. Hoje eu tive dificuldade em passar. Hoje eu fiquei mais nervoso do que ontem. O que aconteceu hoje? O que me fez ficar mais nervoso do que ontem? O que me fez hoje ficar com mais medo? O que acontece na hora que o meu professor fala comigo, me chama a atenção? Eu fico calmo? Eu fico mais nervoso, impulsivo? Eu fico com mais medo? Então, essa auto-observação é muito importante, tá? Obviamente que isso é um trabalho para ser feito, para desenvolver. Se você ficar muito nervoso, se você ficar com muito medo, se você trava, então tem um processo de desenvolvimento a ser feito aí, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção de você para essa auto-observação, essa auto-análise, né? Eu acho isso é importantíssimo. Com relação a essa autoanálise também, o que eu falo para mim durante o jogo? Sabe, aquela vozinha interna, fala o quê? Fala que eu tô jogando mal, tô jogando mal. Hoje não é meu dia, hoje não é meu dia, hoje não é meu dia. Ai, que vontade de ir embora. Cara, eu odeio esse técnico, odeio esse professor. Porque minha mãe tá naquele... Meu pai, ele não para de falar. Qual é a voz interna que fica aí muitas vezes matutando? Às vezes acaba o jogo, você vai pra casa, coloca a cabeça no travesseiro e ainda fica falando, né? E provavelmente uma voz... se você não foi bem no jogo, provavelmente uma voz negativa, né? Aquela vozinha que não vai embora. Então, existe um jogo interno acontecendo. Quando a gente começa a atuar, a gente acredita que o jogo é contra o outro cara, contra o outro time. Mas se a gente não consegue vencer esse jogo interno, não tem jogo externo, né? Inclusive, eu tinha um técnico, o Marcel de Souza, foi medalha de ouro, né? Jogou junto com o Marcel, enfim.
O Marcelo dizia que os nossos, as pessoas, o atleta que a gente está jogando contra, e nossos adversários, a palavra sumiu, nossos adversários, eles são nossos maiores amigos, porque eles estão dizendo justamente pra gente o que a gente precisa fazer, né? Então, se ele não está deixando eu ir para cá, eu preciso ir para o outro lado. Então, esse estudo, se eu tenho um atleta que está me defendendo, que é mais alto do que eu, então eu preciso criar formas de lidar com aquele atleta que está me defendendo. Mais uma vez, Daniel, o que isso tem a ver com treino mental? Tudo a ver com treino mental, né? Porque você está usando sua capacidade mental para observar, para se observar e traçar a melhor estratégia. Fernando, se quiser entrar aí, fica à vontade, tá? Sempre que você quiser contribuir. O último ponto sobre autoconhecimento, eu quero falar sobre se você gosta de um atleta, se você é um atleta que joga na NBA ou no NBB, copia mesmo. Pega lá uma jogada que você gosta dele e se na hora do seu treino você não pode fazer isso, pega um dia, vai para algum lugar que tem uma quadra e pratica, imita mesmo. A imitação, aí voltando lá, né, na prática, né, na consistência, isso é muito importante. Eu imitar, na minha época, né, que era o Michael Jordan, o Magic Johnson, e imitava esses caras muito. Eu repetia, via uma jogada, ia pra quadra, fora do treino, e imitava aquele lance, imitava. Aí, de repente, no jogo eu fazia. Aí todo mundo, caramba, como é que você fez isso? Só que ninguém sabia que eu tinha ido fora do momento de treino para praticar, e eu ficava igual um maluco lá, imitando, repetindo aquilo várias vezes, né? Isso é importante que você falou, né? O jogador que se destaca, o jogador que vai além, é o cara que está se preparando fora dos treinos com o treinador, né? É o cara que vai treinar sozinho, o cara que se prepara sozinho, o cara que se prepara mentalmente sozinho. Eu também lembro de fazer isso diversas vezes. Quando eu era criança, comecei a jogar basquete. Eu vi na minha época, né, era o Akin Olajuwon, super pivô, o cara habilidoso, o cara... Eu ia fazer as jogadas dele, eu queria ficar treinando as jogadas dele. Lógico que, né, a gente não conseguia fazer igualzinho, né, sempre, mas volta e meia a gente conseguia, ia melhorando, evoluindo, tentando chegar naquele nível. Você está com o objetivo de chegar naquele nível, se preparando para isso fora do treino com o seu time, né? Eu acho que isso aí é fundamental. Eu acho que ninguém chega no alto nível sem estar fazendo extra. Isso é o mínimo. O mínimo. Muito bem. Abner, né, que fez a pergunta, isso também vai ajudar para que você consiga ficar confortável no desconforto, tá? Mais um ponto. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui é um ponto importantíssimo, tá? Eu ouvi a minha carreira inteira assim, você precisa ter foco. Você está sem foco hoje. Técnico, treinadores, os professores falam que a gente precisa ter foco. Eu estou lembrando de um técnico nosso que a gente teve que falava isso todo dia. Tem que ter foco, tem que ter foco, tem que ter foco, mas nunca, né? O como eu vou ter esse foco. Eu lembro desse treinador, acho que você lembra também. Então eu vou ter foco em quê? Em quê? Eu vou ter que focar em quê? Focar na bola? Tá, mas eu tô aqui, eu sei que eu tenho que focar em quê? No adversário? Não, o que eu tenho que ter foco? O foco é no momento presente, no que eu estou fazendo aqui e agora. Porque é muito fácil, depois de um erro, a gente fica assim, aquela bola que eu errei, aquele passe que eu errei, a gente fica lá no passado, né? Como se a gente pudesse voltar lá e desfazer aquele passe ou não arremessar aquela bola que foi arremessada. Então, ou eu fico preocupado com o futuro, né? Será que eu vou acertar? Será que eu vou acertar a próxima? Será que a gente vai ganhar? Será que o meu colega vai passar a bola? Então, eu saio do momento presente, onde o jogo está acontecendo, para ficar mentalmente ou no passado, no lance do passado, ou preocupado com o que vai acontecer no futuro. E aí tem uma história do Michael Jordan que é o seguinte, eu vi uma entrevista do B.J. Armstrong, que era o armador do time de Chicago na época, e ele conta, já te falei isso? Não sei. Ele conta que o Jordan não olhava o placar do jogo. Para ele jogava como se o jogo estivesse sempre 0-0. E aí tinha uma brincadeira com os novatos, que quem eram os novatos dos primeiros anos, né, estavam começando lá no time, os mais velhos perguntavam para os novatos assim, quanto está o jogo? Aí quando o novato olhava para o placar, eles tomavam tipo um pedala, né? Porque era um aprendizado importante com relação a esse trabalho mental, né? Você não se preocupar com o placar. Eu posso até olhar, né, mas eu preciso ficar focado
no que está acontecendo agora. O passado já foi e o futuro ele só vai acontecer se eu estiver focado, prestando atenção, responder rápido. O basquete é muito rápido, é um esporte é muito rápido, né? É um esporte onde de tomada de decisão rápida. O tempo inteiro. Se você não está tranquilo para tomar as decisões, né, pensando, observando todas as opções que você tem na sua frente, você não consegue tomar a melhor decisão. Não. Você aumenta muito a sua probabilidade de erro, né? Tá, e como é que eu faço isso? Como é que eu fico focado no momento presente? Como é que eu não deixo a minha mente para o passado? E como é que eu não fico focado lá no futuro? O que vai acontecer? Tem uma técnica simples, tá? Que é uma técnica de respiração. O nome desse trabalho é coerência cardíaca, que é coerência do coração. Tá? Depois eu posso explicar numa outra live mais o que é isso, tá? Mas é um processo que eu ensino às pessoas que eu atendo, que o nosso coração, quando ele está criando um ritmo cardíaco, é excelente para o nosso corpo, acalma a gente, consegue trazer foco, consegue trazer uma atenção, mas é uma calma atenta. Sabe um exemplo assim que eu gosto de dar, por exemplo, uma pessoa que chega numa situação de acidente, muitas vezes um enfermeiro, algum médico, está lá, a pessoa machucada, ele não pode estar relaxadão e nem muito nervoso, porque ele não vai conseguir atender. É uma calma, ele tem que estar calmo, mas não é uma calma relaxada, é uma calma atenta. Ou sei lá, um policial que entra numa situação de perigo lá, ele não pode estar nervoso ou também muito relaxado. O atleta também é uma calma atenta. Então a técnica é bem simples. Existem várias ramificações dessa técnica, tá? Eu vou ensinar a mais básica. Não subestime essa técnica, porque se você fizer no momento que você estiver ou pensando muito no passado, coisinha lá no jogo que não te deixa em paz, ou muito preocupado com o que vai acontecer antes do jogo, por exemplo, ou antes do treino, não sei, você pode usar essa técnica. Você vai levar toda a sua atenção, se você quiser colocar até a mão aqui no peito, tá? No coração. Não bate no microfone, senão... Perdão. Você pode trazer sua mão aqui, pode trazer sua atenção, né, para o coração. Como é que eu levo minha atenção para o coração? Leva sua atenção aqui para o peito, para essa área aqui, e você vai respirar. Você vai puxar o ar por 5 segundos e vai soltar por 5 segundos. Parece bobeira, né? Parece uma coisa tão... como é que isso vai me ajudar? Eu vou ser bem assim, menos técnico possível, né? Mas quando a gente faz isso, nosso sistema nervoso ele se equilibra. Ele sai daquele estado de tensão ou de nervosismo, né? Tentando proteger alguém de alguma coisa errada que está acontecendo, de algum perigo, de alguma coisa que não está indo muito bem, para esse estado de calma e de tranquilidade. Então essa respiração, depois eu vou pedir para a Mona Lisa colocar no grupo do Basquete SA, tem um vídeo do LeBron James fazendo essa técnica durante um tempo. O técnico pediu tempo, o técnico acabou de falar, tinha alguns minutinhos ou segundos, não sei, ele parou e ele fechou até os olhos, né? Eu mostrei para eles aqui. Ele fecha os olhos e faz a respiração para se acalmar, para poder voltar e exercer e fazer o melhor que ele pode fazer. Quando você começou a falar isso, eu lembrei daquele vídeo, né? Um vídeo que você mostrou na inauguração, né, da NBA Basketball School, que a gente fez o evento, você participou. Aquele vídeo lá é muito legal, acho que assim, vale muito a pena enviar para o pessoal para eles verem depois. Os jogadores do mais alto nível, o LeBron James, o melhor jogador do mundo, parando no meio de um jogo para respirar. Só ficar calmo ali na dele, respirando e se acalmando, se colocando pronto para o que estava por vir, que era o momento crucial da partida. Então, achei interessantíssimo aquele vídeo e vem confirmar isso que você está falando, né? De como essas coisas funcionam. Se o melhor do mundo está fazendo isso, é porque funciona. Sim, sim. E eu queria muito saber disso, né? Porque até falava, respira. Isso é outra coisa, né? Respira. Mas respirar como? Qual é a velocidade? Qual é a melhor? É lógico que esse trabalho de respiração, existem vários, tá mesmo, né? Isso não é um único trabalho de respiração. Mas esse é o que eu trabalho, né? Tem outras, mais uma vez, tem outras técnicas aqui, mas essa é a básica e ajuda muito. Então, é levar a atenção aqui para o peito. Se você trazer a atenção para o peito, e talvez até colocar a mão, tira desculpa, estou batendo aqui, né? Tira a mente daquela fala interna, do que você fez errado, ou do que o professor falou, do que talvez o seu pai, sua mãe, você tenha ouvido, né, na arquibancada, ou algum torcedor, né? Você traz a sua atenção para cá e alongar a sua respiração. Respirar 5, inspirar por 5 e soltar o ar por 5 segundos. Soltar com o nariz ou com a boca? Excelente pergunta. A esposa do Colonese perguntou aqui se nariz ou com a boca. Tanto faz mesmo, ou com o nariz ou com a boca. O que eu sugiro?
que você pratique isso fora do treino, para já começar a se habituar. Você que estuda e faz provas, excelente também para antes da prova, durante a prova. De repente, vem uma pergunta que você não lembra, que você não sabe, começa a bater aquele desespero, o coração palpitar, e aí você pode fazer essa técnica para poder se acalmar. Porque senão, o que acontece quando uma pessoa está tensa? Tudo que você treinou, toda a repetição, todo aquele conhecimento que de tanto você praticar ficou inconsciente para você, na hora da tensão, você não tem acesso a isso. Quem aqui já jogando fez alguma coisa que a sensação que você teve é que você tinha esquecido como é que fazia aquilo, que você quase como se você não tivesse nem aprendido a fazer aquilo, né? É porque o seu corpo ele está tenso. E aí tudo que você aprendeu você não tem acesso. Então quando você respira, quando você se acalma, você tem acesso a toda essa informação que está aí inconsciente para você, porque você já praticou bastante. O último ponto que eu quero tocar aqui é com relação à coragem. Também é uma coisa meio vaga, né? Pô, coragem? Tá, eu tenho que ter coragem, mas como é que eu aprendo a ter coragem, né? O que eu faço para ter coragem? O que geralmente impede uma pessoa a ter coragem? É o medo, né? Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo o que as pessoas vão pensar de mim, o que o professor vai pensar de mim, o que eu vou pensar de mim mesmo. Então, quando eu olho, eu percebo, eu aprendo que o erro é apenas uma informação para mim, e eu, na verdade, o que eu estou errando está me dizendo exatamente o que eu preciso melhorar, eu não me preocupo tanto mais com o erro. E aí eu fico mais corajoso para fazer o que eu preciso fazer. Tem uma outra história que o Kobe conta, que é o seguinte. Ele entrou na liga, ele foi direto do high school, né, do segundo grau, que nem segundo grau mais, ensino fundamental, né, o que é, enfim. Na minha época era segundo grau. Saiu do segundo grau e foi para a NBA. E aí direto, não passou pelo basquete universitário. E ele conta que, acho que no 10º jogo dele, entre o 5º e o 10º jogo, ele deu 5 sem aros seguidos. Ele arremessava sem aro, arremessava, a bola não tocava, para quem não é atleta, enfim. Ele arremessava, o Kobe Bryant, eu estou falando aqui, estou esquecendo aqui da minha galera aqui também, que não entende muito de basquete, talvez. Galera, se você não é atleta, pega isso aí para você, porque tem muita coisa importante pro dia a dia também de quem não é atleta, tá? Mas então o Kobe, ele deu 5 bolas sem aro, né? Um jogador profissional. E aí ele foi para casa e aí ele começou a pensar, né? Nossa, que terrível, televisão, arremessei 5 bolas, a bola nem bateu no aro. E aí ele parou e pensou assim, tá, mas o que aconteceu? Por que ele 5 sem aros? E aí ele lembrou que na escola, quando ele jogava basquete na escola, ele jogava um jogo por semana. Quando ele foi para a NBA, ele jogou, sei lá, 3, 4 jogos, um jogo atrás do outro. E ele percebeu que ele estava sem perna. A perna dele cansou. Né? Naquele jogo ele ficou com a perna muito cansada, porque ele tinha jogado vários jogos consecutivos. E aí o arremesso dele ficou curto. Né? Ele arremessava a bola, não batia nem na cesta, né? Nem no aro. E então, ele não conseguia arremessar, foi informação para ele. Ele olhou e pensou assim, tá, o que está acontecendo com aquele erro? Né? E não, eu joguei mal, eu não sou bom. Não. O que fez com que eu errasse? O que eu preciso aprender com esse erro? E aí ele foi para a academia, malhar a perna. Ele começou a malhar, exercitar mais a perna dele, para ele conseguir, com a quantidade nova de jogos, ele conseguir manter o braço dele, manter o arremesso dele com uma alta porcentagem. Uma coisa que eu comentei aqui com o Fernando, antes de a gente começar, que eu acho muito legal, é sobre preparação para o jogo. E muitos atletas, eles têm um tipo de preparação, o que eu chamo como se fosse uma âncora, um ritual para preparação. Né? Esse ritual, ele pode ser muito interessante, trazer foco, dependendo do seu ritual, você pode usar aquilo para te motivar, para te dar mais coragem, para te dar mais força. Então, por exemplo, logo antes de começar o jogo, eu bati a bola na tabela durante 3 vezes. Eu perguntei pro Fernando se ele tinha algum ritual, ele me falou alguns aqui. Eu fui desenvolvendo alguns rituais ao longo da vida esportiva, né? Sem nem perceber.
A gente conversando aqui agora, realmente eu tinha algumas coisas que eu fazia sempre igual, né? Indo para um jogo, chegava no vestiário, eu trocava de roupa e botava a roupa numa certa ordem, botava o tênis de uma certa forma, preparava tudo direitinho. Para mim aquilo já era um ritual, já estava me preparando para o que ia acontecer, né? Minha mente já estava começando a focar. E uma coisa também que eu percebi que eu fazia sempre é isso. Durante o hino nacional, era o meu momento de parar, relaxar. O jogo vai começar daqui a pouco. O hino estava tocando, não estava muito prestando atenção no hino. Estava ali olhando para os adversários de frente. Eu vou marcar aquele cara ali, o que eu vou fazer, o que ele não gosta. Já tinha pensado isso antes, mas aquele era o momento final, né? Pré-jogo vai começar. Então, revisando o que eu tinha que fazer, revisando o que eu queria fazer, me motivando. Não, eu sou o melhor. Eu vou ganhar desse cara. Esse cara não vai ganhar de mim. Então, era o meu momento de me motivar, de me preparar para a partida. E eu fazia isso todo o jogo. E depois de um tempo eu comecei a reparar que eu estava fazendo isso, né? Comecei a fazer naturalmente, sem perceber. E depois eu percebi, não, todo o hino é o meu momento de preparação final para a partida. E ficou isso a carreira inteira. E eu achava muito legal isso, né? Essa preparação. Legal. Você que está começando, qual seria seu ritual? Não sei, na hora que você coloca o uniforme para treinar, quando você está chegando no ginásio, quando você coloca o pé lá no ginásio, o que acontece com você? Quando você entra e pega a bola para começar o treino, talvez criar um ritual, criar algo que te motive, algo que te inspire para você conseguir fazer o melhor lá durante o jogo, né? Trazer foco e trazer uma motivação, trazer mais coragem para você. E pode ser qualquer coisa, tá? O Fernando sabe disso, né? O Michael Jordan ele usava a bermuda do time da universidade dele por baixo da bermuda do Chicago. Isso para ele era uma forma que ele usava aquilo como motivação. Então, assim, talvez isso te ajude. Outro dia, sei lá, uns meses atrás, eu li uma matéria sobre o Stephen Curry, que ele tem diversos rituais que ele faz todo jogo, não é um ou outro, não. Ele tem muitas coisas que ele faz repetido todos os jogos. Uma série de coisas que eu fiquei impressionado. Nossa, esse cara faz tudo isso todo jogo. Ele faz tudo isso todo jogo. Se um cara desse nível está fazendo isso, né, você vê a importância que tem a preparação mental dele para a partida. Sim. O cara está se preparando para a partida de diversas formas. E coisas, às vezes ele falou das coisas que ele faz, da mesmo jeito, não sei o quê, coisa que você fala assim, cara, isso não é besteira, não faz diferença nenhuma. Mas faz diferença na cabeça dele, né? Ele se preparava a partida. Achei interessantíssimo. Muito legal, muito legal. Uma coisa importante, se você está caminhando, está indo para o jogo com o atleta, se você é pai, ou amigo, ou irmão, e de repente você perceber que o atleta, né, ele está um pouco mais calado, ele está fazendo alguma coisa, é muito legal o atleta ter esse espaço também, né? Eu, antes dos jogos eu também queria ficar mais quieto na minha, também fazia parte do meu preparo mental. Tinha alguns colegas que gostavam de falar, chegar a cumprimentar, escutar música, brincar. Então cada um tem o seu tipo de preparo mental, mas quem está em volta é legal muitas vezes respeitar isso, entender que de repente o atleta, né, ele está focado, ele está se preparando mentalmente para o jogo. Eu acho que é legal também, tem o ritual individual, né? De cada atleta que gosta de fazer uma coisa, tem o ritual do time, né? A gente jogou em diversas equipes e cada equipe tem um ritual diferente de entrar na quadra, de estar no vestiário se preparando para a partida, né? De motivar um ao outro. Era uma dinâmica de grupo que cada grupo era de uma forma. Né? Isso que era interessante também. Você começava uma temporada com um time, você não sabia como é que ia ser a dinâmica daquele grupo ali. E aí você via que às vezes tinha um líder que puxava um ritual que ficava, né, com aquele grupo e funcionava bem. Então a gente jogou lá no Rio Grande do Sul, na Ubra, né? E eu lembro que aquele grupo tinha um ritual todo jogo. E era legal, a gente se divertia junto, se preparava, tinha uma descontração ali para tirar um pouco também da tensão pré-jogo que funcionava bem. A gente entrava mais relaxado também em quadra. Né? Sim. Se você assiste jogo da NBA, você vê muito isso, né? O cumprimento dos caras, né, com a mão, né, os handshakes, né, eles dançam antes dos jogos, né, tudo isso faz parte de uma preparação mental. Aquilo não é bobeira, não. Aquilo tem um ponto muito importante. Parece que é só brincadeira. É uma brincadeira também, mas é uma forma de se preparar, né? É um relaxamento, é uma descontração. Pô, tamo junto aqui, vamos, né? Sim. A gente vai entre aspas, batalhar junto aqui. Sim.
Então, pô, é uma que chama de interação, né? Bonding, que a gente fala em inglês. A gente está junto, vamos dividir isso aqui junto. É um ritual de grupo que eu achava muito legal. Eu sinto falta disso, era legal. Era muito Esses legal. momentos pré-jogo eram os momentos mais legais. Muito bem. A gente acabou tocando um pouco no ponto, né, de grupo. É um ponto muito importante, não vai dar tempo para eu falar muito mais sobre isso aqui, mas quando é um trabalho individual, existe trabalho individual com o atleta, desenvolvendo não só isso que eu falei aqui, mas outros aspectos que são super importantes, né? Eu não consigo me aprofundar aqui por conta do tempo, e do grupo também, tá? Para a gente terminar, eu vou passar rapidamente. Tem quanto tempo aí? 40 minutos. 40 minutos, tá. Eu quero deixar um tempo para pergunta, quem tiver pergunta para fazer. Com relação ao atleta e os pais, muitas vezes existem alguns pais que cobram muito e o atleta ele sente uma dificuldade, né? Ele está lá na quadra, a voz do pai, a voz da mãe ou a voz de alguém que é importante para aquele atleta tem um peso muito grande. E atleta agora, falando com o atleta, se você percebe que o pai que está querendo fazer o melhor dele, né, de algum jeito te impulsionar, te motivar, mas pode ser que a forma não seja uma forma legal, para você, mais uma vez, como eu falei aqui, trazer todo o seu foco para o que está acontecendo ali dentro da quadra. Isso é muito importante. Você precisa usar uma técnica para se acalmar, né, e deixar o seu pai, deixar a sua mãe, deixar o seu avô, sua avó, seu amigo, tirar a atenção de lá e focar no que está acontecendo na quadra. Depois você conversa com seu pai, depois você conversa com a sua mãe. Então isso é muito importante. Para quem tem pai ou mãe ou essa pessoa ela não se sente apoiada, são pais que não participam, que são ausentes, né? É muito importante que você faça a mesma coisa, que é o foco no que está acontecendo ali. De repente tem algum motivo porque aquele pai ou aquela mãe ou aquele parente não te acompanha, não está lá com você, não pode estar ali, é um pai ocupado, uma mãe ocupada pra caramba. Então, tá, como é que eu me motivo? Como é que eu consigo atuar, dar o meu melhor? Então esses pontos que eu toquei aqui são importantíssimos, mas também um treino mental, né? Um treino de focar ali, você perceber a importância que aquilo tem para você, para sua vida, independente de qualquer outro fator externo. Essa automotivação é muito importante, né? Porque às vezes nem sempre a gente vai ter o apoio que a gente gostaria de ter, né? Quantas vezes eu estava viajando, ou a gente está em algum lugar jogando contra uma equipe, longe de onde a gente treina, longe da torcida, e como é que a gente... Todo mundo torcendo contra, Todo mundo torcendo contra, e como é que eu faço, né? Então isso é um ponto importante. Esse negócio também, você fala dos pais, das pessoas... Na verdade, assim, as pessoas que estão fora da quadra, né? Pode ser pai, pode ser torcida, pode ser quem seja. Eu lembro muito disso, né? No começo, quando eu comecei a jogar, isso me incomodava, né? Até pela minha personalidade, eu sou uma pessoa mais tímida, então eu sentia isso. Pô, as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me julgando, né? As pessoas estão vendo aqui. Mas assim, a partir do tempo, fui lógico, trabalhando isso na minha cabeça, mas a partir do tempo também você vai se acostumando, né? Você vai se acostumando, não é um negócio que fica para sempre. Então eu lembro, a partir do momento que a gente começou a jogar para mais pessoas, né? E ao invés de ficar mais nervoso, a gente foi ficando menos nervoso, né? E chegava a um ponto de que você está na partida, você está num ginásio, a gente lembra jogando, sei lá, no Maracanãzinho, com mais de 10 mil pessoas, né? A torcida do Flamengo gritando e pressionando, e a gente jogando uma final, lembro de estar jogando uma final do Sul-Americano no Maracanãzinho lotado, e você não ouve mais a torcida, né? Chega um momento da partida, lógico, você está indo no vestiário, você vê a torcida, você vê alguma coisa, entra na quadra, é legal ter aquele do jogo, que você está tomando decisões, está vendo, é um silêncio, né? Parece que você só escuta os seus companheiros de time, o seu técnico, os adversários, o juiz. Você está ali, né? Não tem mais nada ao redor. É uma sensação assim até estranha, né? Você olhando para trás assim, pô, você está num ambiente que tem 10 mil pessoas gritando, berrando, né? Pressionando, e você, né? É silêncio. É um negócio assim, no fundo, assim. Né? Aí você consegue focar na partida. Sim. Isso tudo pode ser desenvolvido, tá? A psicologia do esporte, trabalho mental, treinamento mental ajuda com esses aspectos também, tá? O último ponto importante que eu quero tocar aqui é com relação aos pais que incentivam, né, os filhos que estão lá nas escolas
os ganhos que o seu filho vai ter. Os ganhos são enormes. Mais foco, disciplina. O sistema nervoso de um atleta, de alguém que pratica esportes, acaba ficando diferente, né? Essa pessoa ela sustenta mais frustração, ela está mais acostumada a lidar com situações de estresse, situações difíceis. O cérebro também acaba tendo alterações, tem vários artigos que falam sobre isso. Então o esporte ele ajuda muito com relação a isso. Então o seu filho que pratica esportes, ele está se preparando para a vida, porque são habilidades mentais, emocionais que ele vai usar para o resto da vida. Você que é pai, você sabe que precisa lidar com a pressão do dia a dia, com os afazeres, com um mundo super dinâmico, várias preocupações. Então o seu filho que faz esporte, ele já está sendo treinado para isso todo dia quando ele treina. E a gente, eu tive uma grande oportunidade, o Daniel também, a gente conseguiu jogar universitário nos Estados Unidos, e a gente viu uma cultura que vive o esporte, né? A cultura esportiva é muito forte lá. E você já via desde cedo como a cultura americana valoriza o atleta. E valoriza o atleta após a carreira de atleta. Então, as pessoas que jogaram o esporte universitário, as empresas valorizam. Isso é colocado no currículo. Eu joguei esporte universitário. Isso é valorizado porque ele sabe que aquela pessoa vai ter uma performance melhor no trabalho dela. Incrível. Muito bem. Uma coisa importante, os pais na torcida. Né? Pai, vou falar direto aqui com você. Eu lembro de quando eu comecei a jogar, eu escutava, né? É muito importante. O pai, ele se preocupa, ele quer que o filho tenha um excelente desempenho, ele quer que o filho vá bem, que ele consiga acertar, né? Uma preocupação dos pais. Mas é muito importante o que eu sugiro, né? Uma sugestão aqui, que ou você apoia o seu filho durante o jogo, ou você não comenta nada. Você assiste o jogo. Tá? E depois do jogo, se você quiser comentar, conversar com o seu filho, ok. Mas como a voz do pai é muito importante, se você fala com o seu filho, se você critica, na sua visão você está criticando positivamente, mas isso tira muito a atenção do atleta que está ali precisando focar no que está acontecendo ali. O basquete é um esporte muito rápido, tomar as decisões. Então, quando você fala, o pai que fala com o filho durante o jogo, isso tira a atenção dele. Atleta em formação ainda, né? Atleta em formação. Exatamente. Ele não está preparado ainda para lidar com tudo isso. É muita informação ao mesmo tempo. É muita informação. Tem muita coisa acontecendo ali. Então, a voz do pai tira muito a atenção do atleta. Então, eu sugiro isso. Um conselho que eu deixo aqui é que, se for falar alguma coisa, apoia tudo, e depois, se quiser conversar, perguntar. Quem está na quadra, a gente já se cobra muito. A gente sabe que a gente errou, a gente sabe que aquilo não foi legal. Eu já percebi isso, o meu professor já me falou isso, então quando eu escuto ainda de alguém de fora, e alguém que é muito importante para mim, um pai, uma mãe, um irmão, alguém que é próximo a mim, isso acaba tirando o foco, acaba tendo um impacto emocional negativo. Tá? Então, quero deixar essa sugestão aqui porque é muito importante. Tá? Muito bem, há alguns pontos que são excelentes aqui que eu não comentei, mas eu acho que é importante para o pai que tem um filho no esporte, a relação da cooperação, né, de aprender a lidar com o outro, do relacionamento. Né? Se relacionar a uma arte. Vários problemas de relacionamento são inúmeros na nossa vida. Se o seu filho ele faz um esporte coletivo e ele está praticando o esporte, ele está vivenciando dia a dia como eu lido com o outro, como eu equilibro essa relação, como é que eu lido com a frustração do outro, como é que eu lido com uma fala do outro que talvez eu não tenha achado legal. Então essa dinâmica é excelente, é um aprendizado maravilhoso. E eu acredito que as empresas, elas valorizam isso, os ex-atletas ou atletas, justamente por causa disso. Porque o trabalho em equipe é essencial. Beleza? Então, o meu trabalho com atleta é um acompanhamento individual ou com um grupo, né? Se o seu atleta ele deseja se desenvolver mais, ele deseja se aprofundar mais em outros pilares, nessa questão do treinamento mental, é isso que eu faço. Eu tive rapidamente a oportunidade aqui, vou comentar, de fazer um trabalho incrível com o técnico do Botafogo, o Léo Figueiró. Ele, no final da temporada do NBB, ele foi considerado o melhor técnico da NBB. Eu pude fazer um trabalho muito legal com ele durante a temporada.
Então, o trabalho mental, além do trabalho técnico, Eu acho legal você falar do trabalho do Léo, né? Porque a gente conheceu o Léo jogador, né? Na categoria de base, depois adulto. Eu joguei com o Léo, acho que você jogou com o Léo adulto? Não sei, eu joguei com o Léo já profissional também. E você conversa com ele hoje, lógico, tem maturidade também, mas tem esse trabalho mental que ele considerou muito importante e fez. E que você vê que ele é uma pessoa, né, mais centrada, mais concentrada. Ele está mais... Você vê ele nas partidas tomando decisões boas, o controle do grupo dele é muito legal. Então, acho assim, é um exemplo muito legal do Léo, porque é um cara que a gente gosta, um cara que a gente jogou junto, né? E a gente vê essa evolução dele como treinador e rápida, né? Sim. Ele já no primeiro ano como treinador do time do NBB, treinador principal, melhor técnico do ano. Eu acho que isso aí já diz muita coisa. Foi um super prazer fazer esse trabalho com o Léo. A gente tem uns minutinhos aqui, né, para pergunta. Alguém tem pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, a Duda fez uma pergunta aqui, Dani, para você. Ela está estudando psicologia e ela quer saber um pouco do seu caminho de psicologia. Então, acho que você podia falar como o esporte te ajudou nisso também. Beleza. Repete, eu acho que não sei se ouviu. Então, a Duda perguntou qual foi o meu caminho, né, dentro da psicologia. Tá, o meu caminho dentro da psicologia, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos, né, e estudar, jogar para uma universidade americana, e estudei psicologia lá. Eu comentei no início aqui o que me levou a isso, né, minhas próprias dificuldades, meus próprios desafios. Quando eu saí da faculdade, Duda, eu não queria muito saber de esporte, para ser bem sincero, porque eu tinha jogado esporte profissional, 15 anos, estava cansado, eu queria focar na clínica, então era o que me motivava na época a fazer alguma outra coisa fora do esporte. Mas o tempo foi passando e hoje eu tenho um interesse enorme, como eu falei, trabalhei aqui com o Léo e trabalho cada vez mais, procuro trabalhar cada vez mais com os atletas. Existem algumas particularidades com relação à psicologia esportiva, né? Mas um ponto importante é não separar o esporte da pessoa, né? Quando eu comecei a me interessar mais pela psicologia esportiva, eu percebi que algumas escolas acabam separando muito o atleta da pessoa. Então é como se o atleta fosse uma máquina e esquecesse que aquele atleta, a questão, por exemplo, se aquele garoto ele tem um problema, ele tira uma nota baixa na escola, como é que ele vai treinar? Se ele presencia, sei lá, alguma coisa em casa que não é legal, como é que ele vai treinar? Termina com a namorada, ou termina, enfim. Isso tem uma influência. Né? Então, essa união da vida pessoal com aquele atleta ali, considerar esses dois aspectos, né, é muito importante. Isso você fala para mim, assim, durante a minha carreira foi um negócio assim, claro. Nos momentos que eu estava me sentindo bem fora de quadra, a minha vida estava indo tranquila, eu estava me sentindo satisfeito, as coisas estavam indo bem, eu jogava melhor. Isso era, assim, não tenha dúvida. No momento que alguma coisa estava indo, né, ruim na minha vida fora de quadra, minha performance caía. É uma relação direta, não tinha, né? Então acho importante assim, o tratar da mente, tratar da sua vida fora da quadra reflete dentro da quadra. Total. Teve uma pergunta aqui sobre a sensação de jogar fora do país, né? Quem perguntou? Alguém perguntou aqui. Léo Fonseca. Nosso aluno também. Legal. Léo, cara, foi uma experiência incrível e eu te digo que é lógico, teve uma diferença, mas eu te afirmo aqui que a maior dificuldade foi justamente, para mim, a parte mental e emocional. Porque eu estava longe de casa, uma cultura diferente. Então, se eu não tivesse a minha mente preparada, isso tinha um efeito na minha performance. O Léo tá para ir. Eu sei que ele perguntou isso porque ele tá para ir para os Estados Unidos agora. Que legal, Léo, que legal. Então, a preparação mental, ela é muito importante. Porque se você tem condições de jogar fora do país, você vai chegar lá, lógico. Se você vai para um país onde o esporte, basquete, né? Não sei se é Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos. Então, o basquete lá, né, o nível é muito alto. Obviamente que algumas dificuldades técnicas vão aparecer, mas a parte mental, você está preparado mentalmente, é muito, muito importante. Tá? Você tem no Instagram, se quiser me adicionar e trocar comigo, vai ser um super prazer. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui. Vou mexer aqui.
Não, tá rodando. Tem, eu passo aqui, ó. Se você indica algum livro básico sobre psicologia do esporte para leigos. É um pai nosso que está perguntando também, o Barbalho. Eu tô preso aqui, não, né? Eu vou pegar um livro aqui para mostrar a capa, porque o nome dele... Só um pouquinho. Eu posso levantar, né? Tô em casa. Tá buscando o livro ali. Esse é um livro aqui muito legal, tá? O nome é O Cérebro no Esporte. Ok? Para quem... eu vou falar aqui pro pessoal do meu Instagram aqui. Se você procura performance na vida, se desenvolver, é um livro para atletas, mas é um livro excelente para performance em qualquer atividade que você tem. Para o atleta aqui, esse livro é um livro incrível. Eu vou colocar também uma foto lá, eu vou colocar mais informações sobre. Tem uma pergunta aqui do Lima, né, que é nosso professor também, está com a gente, também é ex-atleta profissional e joga basquete 3x3. Está perguntando aqui, qual trabalho eu posso fazer para deixar os atletas mais focados possíveis durante os treinos? Abraço, Daniel, estou te esperando para jogar no 3x3. Legal, Lima, legal. Como é que você... Assim, Lima, esse trabalho mental, como eu estava falando aqui, ele é um trabalho que tem várias formas de se fazer, tem vários pontos a serem tocados para esse desenvolvimento mental e emocional. Mas um ponto que o treinador ele pode incentivar e perceber isso nos seus atletas é a capacidade de recuperação do atleta pro momento presente, como eu estava comentando lá. Né? Se o atleta ele fica voltado para o passado, muito eu errei, ou se ele fica muito preocupado com o futuro, o treinador ele pode cada vez mais desestimular esse tipo de percepção, esse tipo de pensamento, né? Ficar muito focado no erro. Mais uma vez, o erro ele é importante, tem um aprendizado com o erro. E nem ficar tão focado com o resultado. Porque eu não controlo o resultado. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 segundo no jogo. Não tem como prever isso. Então, quanto mais eu ficar no momento presente e equilibrado, uma calma atenta, mais eu aumento a minha performance. Uma coisa que eu queria falar também, né, que a gente conversou antes, estou lembrando aqui das coisas, que, assim, na nossa época a gente não tinha isso, né? Não tinha esse suporte mental. Eu até comentei contigo que durante a minha carreira profissional eu procurei um psicólogo esportivo, alguém que pudesse me ajudar a ter uma performance melhor. E na época foi difícil. Não encontrei alguém que pudesse me ajudar. Porque eu sabia da importância disso, eu via que era clara a importância disso, preparar minha mente melhor para os jogos, para o treinamento, para a vida, né? Dentro de um time, e não achava. Eu acho legal que hoje existe isso, né? Até que através da internet a gente está fazendo esse bate-papo aqui, dando algumas informações, mas acho legal, assim, tem um profissional como você que pode fazer um trabalho até, assim, a gente vai fazer algo maior aqui, né? Mas pode fazer um trabalho individualizado também. Sim. Que eu acho bem legal, cara. Eu assim, uma coisa que eu gostaria muito de ter tido enquanto eu ainda jogava, né? Ou queria ser profissional, ou já era profissional. Teria me ajudado muito. Muito bem. Muito bem, então, super prazer aqui, né, com vocês. Eu estou super aberto aí a qualquer pergunta, qualquer dúvida com relação a tudo que eu comentei aqui. Você está planejando conteúdos, né? Legal. A gente está planejando conteúdos aqui online, né, mais sobre isso, mais informações, mais processos, então, para instrumentalizar, né, o atleta, para ele ter sucesso aí na vida, na caminhada dele dentro da quadra e também fora da quadra. A gente está acertando aí isso, mas fora isso tem um trabalho individual que é possível, tanto presencial como online também, e trabalho também em grupos, né, em equipes, não só com os atletas, mas também com os treinadores, professores também. E a gente está planejando também uma conversa talvez com os pais, né, que eu acho super importante, esse papo com o pai, o que é ser pai de um atleta. Parece que é uma coisa super fácil, mas às vezes pode ser desafiadora. O tempo está acabando aí. 10 segundos. Fala que a gente vai salvar. Mas é isso, pessoal. A gente vai salvar aqui o vídeo, vamos deixar ali no nosso story. Quem quiser assistir de novo, obrigado pela participação de